Pessoal, depois que nós definimos calor sensível, calor latente e capacidade térmica, nós vamos agora estudar o calorímetro. O calorímetro é o aparelho que mede o calor. Nós vamos estudar como ele funciona. Vamos para o quadro, pessoal. O calorímetro é esse aparelho que mede o calor, ou calor sensível ou calor latente. Olha, o calorímetro ele é constituído de um recipiente isolante, um recipiente adiabático. Um recipiente adiabático é aquele recipiente que não troca calor com o meio externo. Ou seja, o que está dentro, o calor dentro não sai para fora e nem o calor de fora entra para dentro. Então isso aqui está isolado termicamente. O calorímetro também tem um termômetro para fazer a leitura da temperatura de equilíbrio. Então o calorímetro ele é um recipiente adiabático e tem um termômetro para fazer a leitura de equilíbrio. E no calorímetro nós colocamos os corpos no qual nós queremos medir o seu calor sensível ou o calor latente. Veja bem, para medir calor tem que ter no mínimo 2 corpos, ou mais, 2 ou mais. Vamos fazer aqui hipoteticamente 2 corpos dentro do calorímetro, com temperaturas diferentes. Então no início eu tenho 2 corpos dentro do calorímetro com temperaturas diferentes, um quente e um frio. E o que vai acontecer? Como aqui está isolado, olha, nós aprendemos o seguinte, que do corpo quente, que tem maior movimento molecular, vai sair energia em direção ao corpo frio. Nós vimos que essa energia é o que nós chamamos de calor. Então essa energia foi o que nós definimos calor. Então dentro do calorímetro o A e o B está trocando aqui calor. E esse calor vai passar do A para o B no decorrer do tempo. Nós até vimos que a passagem do calor no decorrer do tempo denomina-se potência térmica. Então, com o passar do tempo, o A vai perdendo energia e o B vai ganhando energia. Esse calor não sai e não entra nenhum calor aqui. No final do processo, depois que o reloginho tocar ou andar, nós vamos atingir aqui na situação no fim o equilíbrio térmico. O corpo A, que estava com uma temperatura maior, vai abaixar. E o corpo B, que estava com uma temperatura menor, vai aumentar. Eles vão atingir aqui, então, o equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, nós fazemos a leitura no termômetro acoplado no calorímetro. Então, nessa situação, nós percebemos que o calor foi conservado aqui dentro. Não saiu e nem entrou. Diferente, por exemplo, de uma situação que você, por exemplo, coloca uma água para ferver no fogão. O calor que essa água vai receber do fogão, ele se perde também para aquecer todo o ambiente. Não é conservado. Então não é todo o calor que vai servir para esquentar a água, para ferver a água. Aqui não. O calor trocado, ele se conserva aqui dentro. Por isso que nós falamos que o sistema é adiabático. E assim nós temos uma exatidão do calor sensível ou latente. Se esse calor variar temperatura, ele vai ser chamado de sensível, como nós já vimos. Se esse calor mudar o estado físico, ele vai ser chamado de latente. Aí nós vamos fazer a medida do calor, depois que chegou no fim, no equilíbrio térmico, onde eles atingiram a mesma temperatura. Veja bem que no fim, tanto o A como o B, eles têm a mesma temperatura, chamada temperatura de equilíbrio. Quantos corpos tiverem, todos terão a mesma temperatura. E nós utilizaremos o princípio da conservação da energia para determinar a quantidade de calor. Esse princípio da conservação da energia nós vamos chamar de trocas de calor. O princípio da trocas de calor, que diz o seguinte, em sistemas adiabáticos, ou seja, sistema que não troca calor com o meio externo. Então, o adiabático é a situação física em que o meio não troca calor com o meio externo.
tá? O calor se conserva. Então, nas trocas de calor, eu vou utilizar sistemas adiabáticos onde o calor se conserva. Aí a fórmula das trocas de calor é a soma do calor trocado. Essa letra grega sigma significa soma. Então, a soma do calor trocado é igual a zero. O que significa? Que o calor cedido mais o calor recebido vai ser zero. Olha aqui, ó. Esse aqui vai perder. Esse aqui perde calor. Quem está quente ou com temperatura maior perde. Esse aqui recebe. Então, o calor perdido é negativo, mas o calor recebido positivo. Se vai conservar, o tanto que perdeu vai ser o tanto que recebe. Ao somar os dois vai dar zero. Então, essa vai ser a fórmula que nós vamos utilizar para calcular o calor sensível ou o calor latente dos corpos. Tá certo, pessoal? Vamos para os exercícios. Ô cidadão, então vamos fazer o exercício 13 da lista. Um bloco de alumínio de 200 gramas a 20 graus Celsius, mergulhado em 1 litro de água a 80 graus Celsius, num calorímetro de capacidade térmica 10 calorias por grau Celsius. Considere o calor específico da água 1 caloria por grama vezes grau Celsius e do alumínio 0,22 calorias por grama vezes grau Celsius. Utilize a relação densidade da água igual a 1 kg por litro e determine: letra a temperatura de equilíbrio atingido, B, a quantidade de calor cedido pela água, C, a quantidade de calor recebido pelo alumínio e D, a quantidade de calor cedido pelo calorímetro. Pessoal, vamos montar uma tabela para anotar os dados. Talvez é a forma mais organizada para a gente poder resolver o exercício. Olha lá. Aqui nós temos uma tabela onde eu estou registrando os elementos que estão trocando calor. Desde o calorímetro, a água contida no calorímetro e o bloco de alumínio. Olha, aqui está o calorímetro com seu termômetro, a água e o bloco de alumínio. Esse calorímetro, ele tem capacidade térmica de 10. Capacidade térmica, pessoal, é a massa vezes o calor específico. Então, os dois quadrinhos ao mesmo tempo, a massa e o calor específico, representa a capacidade térmica. Então, 10, que é a capacidade térmica, para os dois quadrinhos. A água, ela tem 1 litro, que está aqui dentro, aqui 1 litro. A densidade da água é 1 kg por litro. Através da densidade e do volume, eu posso achar massa através da relação densidade é massa sobre volume. Olha, nós já sabemos que densidade é igual a massa sobre volume. Se eu passar o volume multiplicando, eu vou ter que a densidade, a massa, aliás, vai ser densidade vezes o volume. Agora é só substituir. No lugar da densidade 1 e do volume 1. Olha lá, ó. Então, passei o volume multiplicando, ficou massa igual densidade vezes volume. Substitui densidade 1, volume 1. Densidade 1 e volume 1. Então, eu vou ter aqui o resultado de 1 kg. 1 kg. Passando para gramas, porque o calor específico da água, como do alumínio, do bloco de alumínio, está em calorias por gramas vezes graus Celsius. Passando a massa para gramas, nós vamos ter 1000 gramas. Então, essa água, na realidade, de 1 litro representa 1000 gramas. Então, a massa, 1000 gramas. A massa do bloco de alumínio, 200 gramas. O calor específico da água, 1 caloria por grama vezes graus Celsius. O calor específico do alumínio, do bloco de alumínio, 0,22. Aí me deu a temperatura inicial do alumínio, que é 20, e a temperatura inicial da água, que é 80. Veja bem, pessoal, fica faltando aqui a temperatura inicial do calorímetro.
Em via de regra, normalmente, nós vamos considerar a temperatura inicial do calorímetro igual da água, ou igual do líquido contido nele. Faça primeiro um equilíbrio do calorímetro com o líquido, ou com a água, para depois colocar o bloco. Então, geralmente, nesse experimento, nós vamos considerar a temperatura inicial do calorímetro igual da água, tá certo? Então, se aqui é 80, aqui eu vou colocar também 80, os dois iguais. Porque primeiro eu coloco a água no calorímetro, espero o equilíbrio térmico e depois coloco o bloco de alumínio. Olha lá, ó, está aqui o calorímetro, coloco a água, atinge a temperatura de 80, que é da água, e depois eu coloco o bloco de alumínio e vai realizar a troca de calor. Então, estão trocando tanto o calorímetro, a água, como o bloco. A letra A pede para a gente a temperatura de equilíbrio. Depois que isso aqui trocar calor, sem perder para o ambiente, qual que vai ser a temperatura que vai registrar aqui no termômetro, na temperatura de equilíbrio aqui, ó. Qual que vai ser a temperatura registrada no termômetro? Vamos chamar essa temperatura de X. Todos os três elementos que vão trocar calor vai ser X, porque no equilíbrio térmico todos têm a mesma temperatura. Veja bem, vamos aplicar aqui então a conservação de energia, ou a soma do calor trocado é igual a zero. Quem é que vai trocar calor? É o calorímetro, é a água, é o bloco. Se eu somar o calor do calorímetro, mais o calor da água, mais o calor do bloco, tem que dar zero. Porque o calorímetro é considerado adiabático. O calorímetro vai ser a primeira linha. Olha, facilita por isso. Tá vendo que aqui é MCT menos T0. Vai lembrar aqui o que macete, ó. MCT menos T0, ó. M, né? E C, que é a capacidade térmica, T menos T0. Então, primeira linha, 10 vezes X menos 80. Essa é a primeira linha. Mais MCT menos T0. Olha, a segunda linha, MCT menos T0. 1000 vezes 1 vezes X menos 80. Mais a terceira linha, que é o do bloco. MCT menos T0. Ó. 200 vezes 0,22 vezes X menos 20 igual a zero. Fazendo as contas, olha, distributiva. 10 vezes X, 10X, 10 vezes 80, 800. 1000 vezes 1 dá 1000 vezes X, 1000X. 1000 vezes 80, 80.000. 200 vezes 0,22 dá 44. 44 vezes X, 44X. 44 vezes 20, 880. Nós vamos somar todos os valores de X. 10X, 1000X e 44X. Nós vamos achar aqui, então, 1054X. Vamos somar todos os números que não tem X, que é o 880, aliás, o 800, o 80.000 e 880. Somando esses três, nós vamos achar 81.680. Como ele está no lado de cá negativo, vou passar para o outro lado positivo. E aqui eu vou isolar o X. Esse 1054, ele está multiplicando. Vai passar para o outro lado dividindo. Quando eu faço essa divisão, eu vou achar um valor aqui aproximado. Então, os nossos resultados, eles são valores aproximados. E na natureza é muito assim. Não dá valor exato. Então, valores aproximados. A nossa temperatura aproximada de equilíbrio térmico é de 77,5 graus Celsius. O que significa? Que a água e o calorímetro vai abaixar a temperatura para 77,5. E o bloco de alumínio vai elevar a sua temperatura de 20 para 77,5. Então é como se eu utilizasse a água para esquentar o bloco de alumínio. Tá certo, pessoal? Essa é a temperatura de equilíbrio. Nós não paramos aqui. Nós vamos medir agora qual que é a quantidade de calor que a água cedeu para o bloco de alumínio. É a pergunta da letra B. Qual a quantidade de calor que a água cedeu para o alumínio? Nós vamos pegar somente a linha da água, o que macete, ou MCT menos T0, só para a água, ó. Então, 1000 vezes 1, e agora no lugar do X, eu vou substituir 77,5.
menos 80. Fazendo aqui 1000 vezes 1 dá 1000, 77,5 menos 80 dá menos 2,5. Fazendo a multiplicação, nós vamos achar para a água menos 2.500 calorias. Olha, é negativo porque a água está cedendo calor. Tá certo, pessoal? Esse menos aqui é porque a água está perdendo calor. A água vai perder calor por o alumínio. Por isso que é negativo. Agora, quanto que o bloco de alumínio recebeu? Será que ele recebeu todos os 2.500? Será que foi? Vamos ver, né? A quantidade de calor do bloco de alumínio, tá certo? Vai ser a terceira linha, MC delta T, T final menos T inicial. A terceira linha, olha. O Q do bloco vai ser 200 vezes 0,22. E no lugar desse X aqui, ó, nós achamos na letra A, eu vou colocar 77,5 menos o 20. Então, peguei a terceira linha para calcular o calor do bloco. Ao fazer 200 vezes 0,22, nós achamos 44. Isso aqui, nós vamos achar 44. 77,5 menos 20 vai dar 57,5. Ao fazer essa multiplicação, nós vamos achar 2.530 calorias. Você veja bem, a água cedeu só 2.500. Ele ganhou, aqui é positivo, ó, ele ganhou mais do que 2.500. Na onde que vem essa caloria? A lei da conservação da energia é clara, né? A energia não se cria, não se perde, somente se transforma, não é isso? Então, da onde vem essa energia? Veio do calorímetro, que é a letra D. Qual a quantidade de calor que o calorímetro cedeu para o bloco de alumínio? Olha, quem tem temperatura maior cede para quem tem temperatura menor. Para calcular o calor do calorímetro, nós vamos utilizar a primeira linha da tabela. Então vai ser MC T menos T0. Esse MC é a capacidade térmica. Então o Q do calorímetro vai ser 10 vezes, no lugar do X, vou colocar 77,5 menos 80. Dá menos 2,5, essa multiplicação menos 25. Nós percebemos aqui que deu um valor aproximado, né? Na verdade aqui, ele teria que dar 30. Mas por que deu essa diferença? Se eu somar aqui 2.500 mais 25, dá 2.525. E aqui está dando 2.530. Por que é essa diferença? É porque nós aproximamos esse valor. Quanto mais nós aproximarmos desse valor, mais vai ser diferente o resultado. Mas na natureza, geralmente, os valores são muito aproximados. Aí eu tenho que fazer uma aproximação melhor para ter um resultado mais exato. Tá certo, pessoal? Vamos para o próximo. Pessoal, vamos fazer mais outro exercício. Agora o 14 da sua lista. Vamos ler o enunciado. Um bloco de gelo de 25 gramas a 0 graus Celsius é colocado dentro de um calorímetro ideal, que contém 200 gramas de água a 40 graus Celsius. Considere o calor específico da água, 1 caloria por gramas vezes graus Celsius, e o calor latente de fusão igual a 80 calorias por gramas. E determine, letra A, a temperatura de equilíbrio térmico. Letra B, a quantidade de calor cedido pela água. Letra C, a quantidade de calor utilizado pelo gelo para fundir. Muito bem, pessoal. Nós temos aqui os dados agora anotados na tabela. Vejamos aqui no quadro. Olha, aqui eu tenho a tabela. Agora eu montei a tabela com o calor sensível e o calor latente. Olha, aqui na parte de cima eu vou ter o calor sensível, MCT0. Na parte mais de cima ainda de verde aqui, vai estar o calor latente. Por que eu fiz isso na tabela? Porque agora vai envolver transformação de estado físico. Vai envolver calor latente e calor sensível dentro do calorímetro. Veja bem, nós temos a água dentro do calorímetro. Essa água tem uma massa de 200 gramas. Tem calor específico 1.
e a temperatura inicial 40 graus Celsius. Então essa água está a 40 graus Celsius. Vou colocar dentro do calorímetro e esse calorímetro é ideal. O que é um calorímetro ideal? É aquele calorímetro que não influencia também na troca de calor. É aquele calorímetro que não participa da troca de calor. O exercício anterior, o calorímetro não era ideal, ele participava da troca. Nós verificamos isso no nosso cotidiano quando, às vezes a gente vai em restaurantes e chegamos lá, nós encontramos o prato já aquecido. Por quê? É para o prato já aquecido não esfriar a comida que nós vamos comer. Ou o copo de bebida já refrigerado. Para quê? Para o copo não influenciar na temperatura da bebida que vamos tomar. Então aqui é o mesmo processo, esse calorímetro ele já está trabalhado para não influenciar a troca de calor entre a água e o gelo. Então esse calorímetro é ideal. Olha, então nós temos o calorímetro, coloquei 200 gramas de água a 40 graus Celsius e vou colocar o gelo. Esse gelo está a 0 graus Celsius. Nessa temperatura, o gelo sofre a fusão. O calor que a água passar para o gelo vai derreter o gelo. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Esse gelo vai receber calor. Ele está a 0 graus Celsius. Esse calor que o gelo vai receber vai ser fornecido pela água. Aí esse gelo primeiro muda o estado físico, olha aqui, acontece aqui a fusão, por isso aqui é chamado de calor latente, e depois aquece essa água até a temperatura de equilíbrio térmico. Ou seja, o gelo vai derreter e vai somar a água que já é existente no calorímetro. É tipo aquele negócio, você tem lá um suco gelado e coloca gelo para ficar mais gelado, o suco fica aguado, ou seja, o suco acaba absorvendo também a água do gelo. Então o gelo ele vai derreter e depois vai aquecer até atingir uma temperatura de equilíbrio. Aqui é o calor sensível. Aqui é o calor sensível. Aí nós temos essa primeira linha para o calor sensível da água, essa segunda linha para o calor latente do gelo, calor de transformação. Então 25 é a massa do gelo, 80 é o calor de fusão do gelo. Então essa linha é do calor latente. Depois que o gelo derrete, ele vira água, então aparece água do gelo. Tinha uma água, agora apareceu uma água do gelo. Essa água do gelo, qual é a massa dela? Bem, se o gelo tem 25, qual que vai ser a massa da água do gelo? Também 25. Qual que é o calor específico da água? É 1. E qual é a temperatura inicial da água do gelo? É 0. O gelo derrete, ele começa a temperatura a partir do 0. Então veja bem, essa linha foi um raciocínio que nós tivemos da interpretação física do problema. Então o gelo derrete, a sua massa 25, seu calor específico 1 e a temperatura inicial 0. A letra A pergunta qual que vai ser a temperatura medida pelo termômetro do calorímetro, ou a temperatura de equilíbrio térmico. Letra A, ele pede a temperatura de equilíbrio térmico. Nós vamos pegar a lei da conservação de energia, ou simplesmente a soma do calor trocado igual a 0. Quem é que vai trocar calor? É a água, mais o gelo que está em fusão, mais a água do gelo que derreteu. São os 3 elementos que vão trocar calor. O calor da água é a primeira linha, essa é a facilidade da tabela, ó, a primeira linha, mc/t menos t0, ó, 200 vezes 1, x menos 40, primeira linha. Q do gelo é a segunda linha, ó, calor latente é m vezes L, então fica 25 vezes 80, segunda linha. Mais o Q da água do gelo, que é a terceira linha, que vai ser mc t menos t0, 25 vezes 1 vezes x menos 0. Fazendo as contas, a gente vai ter aqui 200 vezes 1, 200, vezes x, 200x. 200 vezes 40, 8.000. 25 vezes 80, 2.000. 25 vezes 1, 25 vezes x, 25x. 25 vezes nada, nada. Eu vou somar todos os valores de x. 25x mais 200x.
vai ser 225x. Agora, menos 8.000 mais 2.000 dá menos 6.000. Esse menos 6.000 vai passar para o outro lado, positivo, e eu vou passar o 225 dividindo. 600 dividido por 225 vai dar aproximadamente 26,6 graus Celsius. Dá uma dízima aí. Novamente, nós vamos aproximar o exercício. Então, vai dar um valor aproximado. Então, essa temperatura de equilíbrio. Então, o que vai acontecer? A água que está a 40 vai derreter o gelo e ela vai abaixar a temperatura, e a água do gelo, que vai a partir de 0 graus Celsius, vai subir até 26. Então a gente vai ter uma água, uma quantidade maior de água nessa temperatura. No início eu tinha 200, vai entrar mais 25 gramas de água. Eu vou ter um total de 225 gramas a essa temperatura. A letra B, ele pede qual é o calor que a água forneceu para o gelo. Qual foi a água, qual o calor que a água dispensou para o gelo, para fundir o gelo, né? Olha, aí eu vou pegar a primeira linha, calor da água, que é a primeira linha. Então, 200 vezes 1, e no lugar desse x, eu vou substituir aqui agora o 26,6. Olha lá, ó, 26,6. Ao fazer a subtração 26,6 menos 40, nós vamos achar menos 13,4. Fazendo a multiplicação, nós achamos aqui então o calor que a água cedeu para o gelo, menos 2.680 calorias. Então essa aqui foi o calor que a água perdeu para derreter o gelo e esquentar até 26,6. Uma parte dessa caloria vai servir então para fundir o gelo, outra parte para esquentar a água do gelo. A letra C, ele só quer o calor utilizado para fundir o gelo, só para ter a fusão do gelo. Qual que foi o calor que foi utilizado para derreter o gelo? Muito bem, então vai ser a segunda linha, ó. Vai ser a segunda linha, que é M vezes L. Então o calor do gelo para fundir o gelo vai ser 25 vezes 80, que vai ser 2.000. Então desses menos 2.680, ou desse 2.680, 2.000 derrete o gelo. O restante eleva a temperatura até 26,6. Tá certo, pessoal?